Eu quero deixar minha saudação de paz e esperança a todas as pessoas. Nessa ocasião, eu quero falar sobre como Jesus Cristo foi descrito por alguns autores do Novo Testamento. Eu vou começar por Paulo. Cristo é descrito por Paulo como o pacificador. Isso está em Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Em 1 Coríntios, o Senhor da Glória. Isso está no capítulo 2, versículo 8. O único fundamento está no capítulo 3, verso 11. Ele também é descrito como o Cordeiro do Sacrifício. Isso está no capítulo 5, verso 7. E o Destruidor da Morte está no capítulo 15, versículos 24 a 26. Em 2 Coríntios, Cristo é descrito como a imagem de Deus. Isso está no capítulo 4, versículo 4. Em Gálatas, ele é descrito como o libertador. Está no capítulo 5, versículo 1. Em Efésios, ele é descrito como o exemplo supremo da maturidade. Isso está no capítulo 4, versículo 13. Em Filipenses, ele é descrito como o prêmio supremo na luta da vida. Isso está no capítulo 3, versículo 8. Em Colossenses, ele é descrito como o cabeça da igreja. Está no capítulo 1, versículo 18. Em 1 Tessalonicenses, ele é descrito como o Senhor que vem. Isso está no capítulo 4, versículo 16. Em 1 Timóteo, o bem-aventurado e único soberano. Está no capítulo 6, versículo 15. Em 2 Timóteo, ele é descrito como o juiz de todos os homens. Isso está no capítulo 4, versículo 1. Em Tito, ele é descrito como o Redentor. Isso está no capítulo 2, versículo 14. Agora, vamos falar de Hebreus. Cristo é descrito como o autor da nossa salvação. Capítulo 2, versículo 10. Ele é descrito como o grande sumo sacerdote. Isso está no capítulo 4, versículo 14. E também como o autor e consumador da fé, capítulo 12, verso 2. Só lembrando que Hebreus não se tem a exatidão de quem escreveu. Então, nós não podemos aqui dizer quem foi que escreveu, mas o autor descreveu o Senhor Jesus Cristo dessa maneira. Agora, Cristo descrito por Pedro. Por exemplo, Cristo é descrito da seguinte forma: o Filho do Deus vivente. Isso está registrado em Mateus no capítulo 16, versículo 6. A única fonte da verdade. Isso está no capítulo de João 6, versículo 68. E o pastor e bispo das almas, que está na carta de Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 25. E existe também outras descrições, por exemplo, apocalípticas. Lá em Apocalipse 1:5, Cristo é descrito como a fiel testemunha, o Alfa e o Ômega, que está no capítulo 1, versículo 8, o leão da tribo de Judá, que está em Apocalipse 5:5, ele é descrito como o Cordeiro, está em Apocalipse 17:14, o Verbo de Deus, capítulo 19, versículo 13, e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, versículo 16. Eu espero que você seja edificado com essas palavras.